A coisa sai do sítio. Tenho um papel escrito porque quando as coisas são muito técnicas Claro, claro, claro. é mais fácil de botar, não é? Sem dúvida. Muito boa tarde a todos e a todas as colegas que nos estão a ouvir. Vamos dar início a mais uma sessão deste curso de arrendamento urbano. Hoje, com a muito honrosa presença da senhora conselheira, doutora Maria dos Prazeres Beleza. É um gosto tê-la uma vez mais conosco. A última foi no congresso presencial que realizámos em março, segundo Congresso de Processo Civil, onde mais uma vez abrilhantou em muito a formação que temos vindo a ministrar. A senhora conselheira irá falar-nos sobre a jurisprudência recente em matéria de obras e benfeitorias. Todos nós a conhecemos subejamente e devoramos os seus escritos. Ainda assim, dizer-lhes apenas que é juíza conselheira do Supremo Tribunal de Justiça e docente convidada da Escola de Lisboa, da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa. Senhora conselheira, dou-lhe a palavra. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Sra. Ana Cristina Santos. Eu agradeço, a honra é minha, agradeço imenso o convite, agradeço na sua pessoa à Ordem dos Advogados de Braga e, sem mais demoras, vou passar então ao tema. Portanto, há uma outra sessão sobre o regime das obras e das obras feitas em prédio arrendado e, portanto, eu preocupei-me aqui em falar da jurisprudência, mais precisamente, procurei identificar certos pontos que eu considerava de particular interesse e fui procurar, sobretudo na jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, como é que a jurisprudência respondia às questões que se podiam colocar perante a lei nova, portanto, há determinados pontos em que, de facto, pode haver e haverá com certeza alguma dificuldade ou alguma divergência relativamente a soluções da lei nova, mas também fui buscar muitos acórdãos tirados anteriormente, mas relativamente a problemas que subsistem, a questões que se colocam, muitas vezes a regimes que se repetem e, portanto, não é de estranhar se eu citar acórdãos anteriores a estas últimas alterações ao regime do arrendamento urbano. Ora bem, e eu vou começar com um ligeiro enquadramento do problema que aqui está, como é que surge esta obrigação, ou este direito, ou este dever a fazer, ou a que a parte contrária faça obras. E vou começar com ligeiro enquadramento mais ou menos teórico, mas o objetivo é este, é ver como é que se deve colocar, do ponto de vista dos interesses das partes, e muitas vezes também do interesse público, mas sobretudo do interesse das partes, este regime que nós hoje encontramos de direitos, deveres, de realizar obras, seja por si próprio, seja pela parte contrária. Ora bem, começando então pelo tal breve enquadramento teórico, mais ou menos teórico. Ora bem, tem-se questionado, e eu vou tentar, vou combinar ler e falar, porque quando são questões muito técnicas, acho que é mais seguro. Ora bem, tem-se questionado, estava eu a dizer, quer doutrinalmente, quer a propósito de várias questões que têm sido colocadas aos tribunais, se o direito do arrendatário tem natureza real
ou obrigacional, ou até dualista, com as características próprias de um direito real e de um direito de crédito, como todos nós sabemos. Têm sido defendidas perspectivas diferentes para a natureza jurídica do direito do arrendatário, consoante os pontos do respectivo regime que se consideram decisivos. Ora, se entende que tem natureza creditória, em síntese, enfim, numa breve síntese, porque não incide direta e imediatamente sobre o imóvel arrendado, mas sim sobre a obrigação do senhorio de proporcionar o respectivo gozo. Ora, se qualifica antes como direito real, uma vez que o direito do inquilino é oponível ao adquirente do direito com base no qual o contrato de arrendamento foi celebrado, e que o inquilino, para além disso, pode utilizar os meios de defesa da posse mesmo contra o senhorio, o que revelaria um direito inerente à coisa, dotado de sequela e prevalência. Mais ou menos há outras maneiras de explicar isto. Ora, se defende, como eu penso que será talvez mais correto, que há aqui uma qualificação mista, ou deve ser adotada uma qualificação mista, reconhecendo no regime legal os aspectos próprios do direito de crédito e outros de realidade. Eu entendo, em mim penso eu, com parte da doutrina da jurisprudência, que o regime definido para o arrendamento de que agora curamos, arrendamento urbano, não pode reconduzir-se apenas a uma relação obrigacional ou real, antes havendo que distinguir no respectivo regime aspectos que revelam uma natureza dualista, como eu disse, do direito pessoal de gozo em que se traduz o direito do arrendatário. Ora bem, seja como for, estou agora a referir esta questão para recordar que o arrendamento resulta de um contrato, através do qual, primeiro, o locador se obriga a proporcionar ao locatário o gozo da coisa arrendada, artigo 1022 do Código Civil, e, por isso mesmo, cabe-lhe assegurar ao locatário o gozo da coisa arrendada, alocada, para os fins a que se destina. Estou a referir-me à linha B do artigo 1031. O senhorio, o locador, não pode praticar atos que impeçam ou diminuam o gozo da coisa pelo locatário, mas não tem a obrigação de assegurar esse gozo relativamente a atos de terceiros, número 1 do artigo 1037. O que, como se escreveu no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, e começo agora com soluções jurisprudenciais, acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 2 de novembro de 2010, eu depois posso talvez mandar a lista dos acórdãos que aqui usei, estou-me a referir ao processo 4.852/06, etc. Eu depois digo, mando então a lista por escrito, mas é o acórdão de 2 de novembro de 2010, e vou passar a ler. Tendo sempre em mira o disposto na linha B do artigo 1031 do Código Civil, que impõe ao locador o dever de assegurar ao locatário o gozo da coisa locada para o fim acordado no contrato, é certo que tal obrigação supõe que o locado deva ser conservado e reparado em termos de o seu uso normal não ficar impedido ou diminuído. A assim não ser, o locatário não pode tirar do arrendamento os benefícios e as comodidades que lhe seria legítimo esperar, não se limitando o locador a encontrar-se vinculado a uma obrigação de conteúdo negativo, no sentido de não perturbar o gozo do bem locado. Desse dever genérico, continua o acórdão, resulta para o senhorio a obrigação específica de efetuar reparações ou outras despesas essenciais ao gozo da coisa locada, sendo que, se o não fizer, pelo menos incorre em responsabilidade contratual. Ora bem, a localização do tratamento do arrendamento no livro das obrigações não vinculou o intérprete a concluir pela natureza obrigacional da relação locatícia. Dá, todavia, uma indicação sobre a concepção perfilhada pelo legislador de 1966. Ora bem, decisivo, suponho eu, na verdade, é a regulamentação dos aspectos em que se manifesta especialmente a diferença entre os direitos reais, como eu já disse e repito, são poderes diretos e imediatos sobre uma coisa, é assim que habitualmente se definem,
e, por outro lado, os direitos de crédito, que são direitos a uma prestação, artigo 257 do Código Civil, ainda que esta prestação, eventualmente, se possa referir a uma coisa, como aliás é o caso. Ora, é incontestável que o direito do arrendatário surge de uma obrigação de proporcionar o gozo da coisa contratualmente assumida pelo locatário. É naturalmente o efeito contratual de fazer nascer para o senhorio a obrigação de proporcionar o gozo da coisa arrendada, que é salientado pela tese que sustenta a natureza obrigacionista da relação locatícia. A investidura no gozo, dizem os autores, tem de resultar de um ato de cooperação do locador, que se mantém obrigado a abster-se de praticar atos que impeçam ou diminuam o gozo da coisa por parte do locatário, número 1 do artigo 1037. Ao que acresce que a ligação entre senhorio e arrendatário é legalmente referida à relação entre as partes de um contrato de locação com as suas vicissitudes, mesmo quando disciplinada por normas imperativas, assim, por exemplo, quanto à extinção ou a transmissão, enfim, dos direitos das partes, os direitos e deveres de ambas as partes, mormente quando o locatário carecer de autorização do senhorio para a prática de determinados atos relativos à coisa, ou então por normas supletivas, como aliás sucede no âmbito dos direitos e obrigações de fazer obras no locado. Sendo as partes civilmente responsáveis pelos danos que causarem com o seu incumprimento culposo, nos termos da responsabilidade contratual, eu estou a pensar, por exemplo, no que se diz no acórdão de 10 de janeiro de 2006, a propósito do dever de realizar obras que pode resultar do contrato, desse contrato, do acordo, do regime que as partes definiram, escreve-se que, e estou a citar, a falta de cumprimento pelo senhorio da obrigação de fazer obras vale incorrer em responsabilidade contratual com o correspondente dever geral de indenizar, artigo 562 do Código Civil, presumindo-se a sua culpa nos termos do artigo 799 também do Código Civil. Desse contrato de locação, e a par dos direitos e deveres que dele resultam para o senhorio, volta a salientar a obrigação de proporcionar o gozo da coisa locada, mas acrescentando agora a obrigação de assegurar o gozo da coisa locada para os fins contratualmente acordados, mas, portanto, desse contrato de locação resultam igualmente direitos e deveres para o arrendatário. Direitos e deveres dos quais eu agora salientaria, em primeiro lugar, a obrigação de pagar a renda, não é agora disso que vamos falar, mas interessa recordar, por exemplo, para saber se o inquilino pode invocar a exceção de não cumprimento do dever do senhorio de realizar certas obras, por exemplo, como defesa numa ação de resolução do contrato por falta de pagamento de renda, como eu daqui a bocado vou citar a jurisprudência relativamente a esta matéria, mas saliento também o direito a usar a coisa para o fim contratualmente acordado e a obrigação de não fazer um uso imprudente nos termos da lei. E ainda, como é evidente, a obrigação de restituir a coisa no fim do contrato, no estado em que se encontrava quando foi entregue, salvo, pelo menos, as deteriorações inerentes a uma prudente utilização em conformidade com os fins do contrato. Estou a ler o número 1 do artigo 1043 do Código Civil, o que é que se abrange nestas deteriorações inerentes a uma prudente utilização em conformidade com os fins do contrato. Um arrendamento para a habitação, por exemplo, pregar santos às paredes, ou não só, pregar santos às paredes, para colar alcatifa no chão, são coisas deste tipo. Mas já não, vamos lá ver, mas já não as pequenas deteriorações necessárias à sua comodidade, e agora estou a falar do artigo 1073 do Código Civil, que lhe é lícito realizar, por exemplo, instalações de aquecimento central, etc. Então, neste caso aqui, o regime já é diferente quanto à responsabilidade que o locatário pode ter quando terminar o contrato, ou aos direitos que pode ter quando terminar o contrato, como eu daqui a bocadinho vou referir. Ora bem, perguntarão por que razão começo com esta questão quando o tema é a perspectiva jurisprudencial contra obras e benfeitorias.
A verdade é que, naturalmente, a lei e a jurisprudência ligam o regime legal ou contratualmente estabelecido, se assim for permitido, para as obras e benfeitorias. Portanto, a lei e a jurisprudência ligam o regime das obras e benfeitorias realizadas na coisa arrendada às obrigações que resultam do contrato para ambas as partes. Ora bem, este regime pode inclusivamente conduzir, por exemplo, à suspensão ou mesmo à extinção do contrato de arrendamento ou à obrigação imposta por vezes ao inquilino de tolerar perturbações no gozo da coisa locada, por exemplo, porque há obras urgentes ou determinadas pelas entidades públicas que para tanto tenham competência. Ora bem, este regime é, desde logo, determinado por razões ligadas aos interesses dos contraentes, mas também a razões de interesse público, como a conservação dos imóveis e a reabilitação dos centros urbanos ou a preservação da sua história, por exemplo. Bem, mas este regime, continuando, conduz seguramente à imposição às partes, conforme o caso e conforme o contrato, quando o regime legal não for imperativo, de diversos direitos e obrigações relativos à realização de obras relacionados ou com a conservação ou melhoramento do locado, ou com a sua adaptação ao fim a que contratualmente se destina, ou com a garantia do direito de uso por parte do inquilino, ou com o respeito pela integridade do bem locado, mas também com o interesse público, como eu há bocadinho referi, da conservação e reabilitação do parque imobiliário. Eu tentei fazer aqui uns apanhados dos interesses que podem estar em jogo nas diversas questões que se colocam no âmbito das obras, claro, num prédio arrendado. Tendo tudo isto em conta, vou referir o que me parece que tem sido a perspectiva jurisprudencial sobre vários pontos relacionados com o direito ou o dever de realizar obras ou benfeitorias. E agora faço aqui um parênteses, se é que realmente podemos traçar aqui uma diferença muito sensível e muito relevante entre umas e outras, ou seja, entre obras e benfeitorias, tendo em conta a noção legal de benfeitoria do artigo 216 do Código Civil e, aliás, as remissões que encontramos a propósito das obras para o regime das benfeitorias. Todos conhecemos o artigo 216 do Código Civil, não vale a pena agora estar nem a lê-lo nem a explicá-lo, mas conhecemos e sabemos que dá a noção de benfeitoria como despesa feita para melhorar uma coisa e depois distingue várias espécies de benfeitorias. Essas várias espécies talvez possam ter alguma repercussão, já vou tentar aqui encontrar ou falar dos pensos sobre o assunto, depois nos direitos e obrigações das partes no âmbito do contrato de arrendamento. Ora bem, estas distinções entre as várias espécies de benfeitorias e várias espécies de obras são relevantes, nomeadamente, quando pensamos nos direitos a que o arrendatário que realizou benfeitorias no bem arrendado possa ter no fim do contrato. O direito ao reembolso das despesas que fez ou uma indemnização calculada por referência à natureza da obra ou da benfeitoria realizada. Posto isto, eu queria, a título prévio, lembrar o seguinte: queria lembrar das limitações das possibilidades de controle dos tribunais superiores em virtude das regras dos recursos. Quer dizer, nós, quando estudamos jurisprudência dos tribunais superiores, eu estudo frequentemente e tive que estudar agora especificamente relativamente à matéria que estamos aqui a tratar, é evidente que eu tenho que ter sempre presente que há limitações aos poderes dos tribunais do recurso que muitas vezes limitam a sua possibilidade de intervenção num determinado litígio, sei lá, por exemplo, a limitação do objeto de recurso é feita pelo recorrente e, se houver ampliação do objeto de recurso, pelo recorrido. O Tribunal de Recurso não pode ir além do que foi incluído pelo recorrente no objeto do recurso, nem pode conhecer de questões novas, salvo se forem de conhecimento oficioso, todos sabemos isto. Mas é frequentíssimo o Supremo Tribunal de Justiça dizer, bom, aqui haveria muitas outras questões, mas o Tribunal só vai conhecer da questão de saber se as obras que foram realizadas foram isto ou foram aquilo, ou se as benfeitorias devem ser qualificadas desta maneira logo sim, porque o resto não está incluído no objeto do recurso. Isso muitas vezes
torna difícil nós depois tirarmos muita utilidade da jurisprudência, sendo certo que os acordos, suponho, se devem dirigir à questão que está a ser julgada e não pôr-se com concepções teóricas, penso eu. Bom, em segundo lugar, e dentro sempre desta limitação dos tribunais de recurso, há uma limitação importantíssima do Supremo Tribunal de Justiça, que é a sua limitação ao conhecimento das questões de direito. E, aliás, eu queria também chamar a atenção para isto, dada a noção de dupla conforme que fez vencimento no Acórdão de Uniformização de Jurisprudência número 7 de 2022, de 20 de outubro, o Supremo Tribunal de Justiça também está limitado ao conhecimento, no seu conhecimento, por causa da distinção que se faz entre segmentos decisórios da decisão recorrida e relativamente aos quais houve dupla conformidade entre as instâncias. Portanto, ou há revista excepcional quanto a esses pontos, ou o Supremo está limitado podendo distinguir-se vários segmentos decisórios por conhecer deste e não conhecer daquele, o que às vezes dá uma visão um pouco incompleta. Eu devo dizer, todos sabemos que este acórdão foi tirado a propósito de um caso de responsabilidade extracontratual, a obrigação de indenizar com fundamento em responsabilidade civil extracontratual, foi tirado contra isto, mas a solução que ele adotou, eu penso que nós temos que aplicar, suponho, temos nos termos em que estes acordos são ou não são convincentes ou persuasivos ou obrigatórios, se já for obrigatórios não são de certeza, mas persuasivos, eu acho que a lógica que está por trás deste acordo deve ser estendida aos outros casos, não é? E, portanto, é evidente que não é disso que eu estou a tratar quando falo de ações relacionadas com obras e com direitos das partes relativamente a obras, mas a lógica faz-me, pelo menos penso eu, fazer esta distinção quando há vários segmentos decisórios no acórdão recorrido e quando há dupla conformidade de decisão relativamente a esses segmentos decisórios. Ora bem, mesmo para a relação que pode mexer ou pode controlar a decisão sobre a matéria de facto, como todos sabemos, a verdade, e mesmo tendo em conta que as relações têm vários poderes oficiosos no âmbito da sua intervenção, eu penso que valem aqui sempre, e que o sistema está construído para que valham aqui sempre as regras relativas à delimitação da impugnação, nomeadamente da impugnação da matéria de facto. Portanto, a relação dispõe de uma vastidão de poderes, mas está limitada pelo âmbito ou pela matéria de facto cuja decisão vem impugnada pelo recorrente. Portanto, isto é apenas para chamar a atenção para as limitações que as regras dos recursos impõem quando nós estamos a estudar jurisprudência dos tribunais superiores. Não estou a dizer nada novo, como é evidente. Posto isto, vou apenas referir, finalmente, como a jurisprudência tem tratado alguns pontos relativos à realização de obras e benfeitorias em prédio arrendado, arrendamento urbano. Tendo em conta que o regime das obras, eu pensava que já tinha sido, mas vai ser objeto de uma sessão autónoma. Portanto, eu vou apenas pensar na perspectiva da jurisprudência. Ora bem, procurarei referir a jurisprudência tão recente quanto consegui encontrar, já tirada no âmbito da lei agora vigente, ou quando relativa a versões anteriores, nomeadamente ao RAL, por exemplo, quando me parece que mantém a atualidade da jurisprudência tirada relativamente a leis anteriores, como eu disse. Assim vou referir. Em primeiro lugar, a obrigação de assegurar o gozo da coisa locada e a exceção de não cumprimento. Ora bem, a questão é esta. Numa ação de resolução do contrato de arrendamento, fundada na falta de pagamento de rendas, pode ser invocada pelo inquilino como defesa a exceção de não cumprimento da obrigação de realizar obras por parte do locador. Eu vou repetir, isto tem acontecido mais que uma vez. Há uma ação de resolução de um contrato de arrendamento, nos casos em que eu aqui tenho. O fundamento era a falta de pagamento de rendas e o inquilino vinha defender-se por exceção, invocando a exceção de não cumprimento, mas de não cumprimento de quê? Da obrigação do locador de realizar obras no bem locado. Ora bem, assim pretendeu fazer o réu, por exemplo, no caso sobre o qual versa o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 16 de 12
ou seja, dezembro de 2004. Eu, mais uma vez, indico depois qual é o número do processo. O Supremo Tribunal de Justiça negou a admissibilidade da invocação desta exceção com o fundamento de que não havia correspectividade entre as obrigações de pagamento de rendas por parte do inquilino e de realização de obras por parte do senhorio. Enfim, todos conhecemos a exceção de não cumprimento e todos conhecemos, em regra, a exigência de que diga respeito ou estejam em causa realmente obrigações correspectivas. É sabido que a exceção de não cumprimento assenta na correspectividade das prestações que estão em causa, artigo 428 do Código Civil, como, por exemplo, se escreveu no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 12 de fevereiro de 2009, e vou ler, só é legítimo recusar o cumprimento de uma obrigação contratual, alegando a exceção de não cumprimento, com base na não realização pela contraparte de prestações correspectivas. Ora, a correspectividade e, portanto, a possibilidade de invocação da exceção de não cumprimento ocorre entre a obrigação de proporcionar o gozo do bem locado e a obrigação de pagar a renda. Assim, neste sentido, neste sentido do que eu aqui estou a dizer, e com a particularidade de se tratar de uma privação parcial do gozo do locado, assim se disse no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 10 de setembro de 2009. Disse o seguinte, um caso, aliás, bastante interessante. Vou ler um bocadinho. No caso de privação parcial do gozo do prédio, por causa não imputável ao locatário, tendo este o direito de haver reduzido a parte proporcional da renda, ou melhor, tem este o direito de haver reduzido proporcionalmente a renda, ou a parte proporcional da renda. É este um caso, diz no acórdão, de afloração do princípio da exceção de não cumprimento do contrato. A excepção pode ser invocada pelo locatário quando ocorra incumprimento parcial da correspectiva obrigação por parte do locador. Agora, o que se exige também, o que a boa-fé postula, escreveu-se ainda no acórdão, é que a privação parcial do uso seja relevante e que haja adequação entre a ofensa do direito e o exercício da exceção. Fim de citação. No caso, aliás, não se consideraram preenchidos os pressupostos necessários para a redução do valor da renda, que era o que o inquilino pretendia na ação. Ora bem, no entanto, o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 9 de dezembro de 2021 admitiu que a exceção de não cumprimento pudesse funcionar numa situação destas. Considerando que, e vou passar a ler, assim, portanto, eu estou a dizer um acórdão que se deu ao contrário daquilo que eu há bocadinho tinha dito. Assim, ou de maneira diferente. Assim, se a locadora não cumprir a obrigação que sobre ela impende de realizar as obras estruturais com vista a eliminar as infiltrações das águas pluviais pela cobertura, impedindo deste modo o uso do locado para o fim a que se destina, não tem a mesma fundamento para obter a peticionada declaração de resolução do contrato de arrendamento nos termos do disposto na linha D do número 2 do artigo 1083 do Código Civil, uma vez que o não uso do locado é consequência da locadora não ter cumprido o contrato, por clara violação do artigo 1031, a linha B do Código Civil, sendo lícito à locatária, nestas circunstâncias, e à luz do artigo 428 do Código Civil, tal artigo que regula a exceção de não cumprimento, suspender o pagamento das rendas devidas até à eliminação daquelas anomalias. Portanto, aqui entendeu-se que podia funcionar a exceção de não cumprimento, que no outro caso tinha entendido que não, entendido de forma diferente, no fundo, a correspectividade entre as obrigações que estavam em causa. Em segundo lugar, e isto é uma pergunta, será que pode ser considerado fundamento de resolução do contrato de arrendamento a realização pelo arrendatário de obras não autorizadas, nem contratualmente, nem com consentimento escrito do senhorio, número 2 do artigo 1074, não se tratando de exceções, portanto, fora dos casos das exceções, o número 2 do artigo 1074 dispõe que o arrendatário apenas pode realizar
as obras a que estiver autorizado contratualmente ou consentimento do senhorio. Quando falo de não se tratando de exceções, por exemplo, de obras urgentes. Ora bem, no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 13 de fevereiro de 2014, a propósito do sistema de enumeração meramente exemplificativa das causas de resolução do contrato de arrendamento com fundamento em incumprimento contratual por parte do inquilino, no fundo em afastamento do regime tradicional da enumeração taxativa dessas causas, enumeração exemplificativa é essa que não refere a hipótese da realização de obras não autorizadas, não está referida na enumeração meramente exemplificativa que se faz na lei, e o problema que se coloca, para além de não estar lá incluída, é a circunstância de a lei consagrar expressamente a regra de que só o cumprimento que torne inexigível à parte contrária a manutenção do contrato, pela sua gravidade ou consequências, eu estou a ler o número 2 do artigo 1083 do Código Civil, recorde-se, em geral, que o cumprimento objetivo por si só não confere direito à resolução do contrato. Quero dizer que este regime não é assim tão anómalo, digamos, no sistema de resolução por incumprimento dos contratos. É claro que o artigo 808 do Código Civil, quando em geral fala das condições necessárias para a resolução com fundamento em cumprimento do contrato, não utiliza esta expressão, não fala de ser inexigível às partes a manutenção do contrato, mas também não se basta com o incumprimento objetivo da obrigação que incumbia, enfim, à parte faltosa. É preciso que esse incumprimento tenha determinada relevância, nomeadamente do ponto de vista do interesse da parte contrária. Eu apenas estou aqui a fazer alguma aproximação entre esse regime e o regime geral do artigo 808 do Código Civil. Entendeu-se, e vou ler o sumário porque retrata a situação que estava em causa, entendeu-se no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 13 de fevereiro de 2014 o seguinte: face ao estipulado no número 2 do artigo 1083 do Código Civil, para a pretensão resolutiva do arrendamento proceder, terá o autor de demonstrar não apenas que ocorreu determinada situação de incumprimento contratual culposo, mas ainda de alegar circunstanciadamente que tal situação de incumprimento, imputável à parte que desrespeita certa cláusula do contrato, deve determinar, num juízo objetivo, proporcional e razoável, a inexigibilidade de manutenção da relação contratual. Eu chamo a atenção para a necessidade, enfim, que o relator aqui, que este acórdão aqui, ou para a qual este acórdão chama a atenção, da alegação circunstanciada que a situação de incumprimento, enfim, reúne estes requisitos que aqui estão. Portanto, num juízo objetivo, proporcional e razoável, acho que o critério geral é este, que esse incumprimento determinou a inexigibilidade de manutenção da relação contratual. Na verdade, e continua o acórdão, por via da técnica legislativa utilizada no NRAU, para a resolução do contrato ser decretada, não basta que a parte interessada no efeito resolutivo alegue e prove a realização de obras no locado que, extravasando a maior ou menor grau os poderes conferidos ao locatário, se consubstanciem no incumprimento contratual. É ainda necessária a alegação e demonstração de circunstâncias que, repito, num juízo objetivo e concreto de ponderação e proporcionalidade, tornem razoável e adequada a produção do efeito extintivo da relação de arrendamento, devendo tal juízo de balanceamento ou ponderação de interesses ser formulado tendo em conta as concretas circunstâncias envolventes, quer do contrato e do fim a que lhe subjaz, quer do incumprimento da obrigação do locatário. Não justifica a resolução do contrato de arrendamento, celebrado para o exercício de atividade hoteleira, era o caso, e em vigor há cerca de meio século, a realização pelo locatário, ao longo desse período temporal, de obras que, extravasando embora o estrito plano de mera conservação,
por envolverem alguma transformação e inovação externa e interna de certas partes do prédio locado, não afetam a sua estrutura, nem a sua fisionomia essencial. Bom, portanto, fez-se aqui este juízo de ponderação. Eu penso que o que está por trás é uma ideia de proporcionalidade, penso, e aliás este acórdão diz expressamente isso. Tem que, este juízo aqui de saber se ela não é exigível, exige aqui uma ponderação do caso concreto, dos interesses de ambas as partes, enfim, e um juízo de razoabilidade, não é? No fundo, é a ideia da proporcionalidade. No mesmo acórdão, confrontou-se este sistema com a previsão expressa, e agora estou a ler, no artigo 64, na linha B do RAU, que é da causa de resolução do contrato pelo senhorio, a realização no prédio, sem consentimento dele, de obras que alterassem substancialmente a estrutura externa ou a disposição interna das divisões do prédio arrendado ou a prática de atos que nele causassem deteriorações qualificáveis como injustificadas e consideráveis. Note-se, aliás, que a propósito desta redação, já o Supremo Tribunal de Justiça entendera que, e passo a ler, as normas que tipificaram no RAU os concretos fundamentos de despejo têm de ser interpretadas e aplicadas em função das circunstâncias concretas do caso e de acordo com o princípio da proporcionalidade e as exigências da boa-fé, sendo desproporcional o efeito resolutivo quando a feitura da obra surge inserida numa prolongada prática das partes na execução do contrato, segundo a qual estavam inteiramente por conta do inquilino as obras de manutenção, modernização e adequação do locado ao tipo de atividade nele exercido, como condição, aliás, de viabilidade dessa atividade, tendo-se conformado tacitamente no passado o senhorio com a realização de obras inovatórias de muito maior relevo do que aquela que estava a ser discutida nesta ação. Acórdão de 20 de novembro de 2014. Ora bem, no já citado acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 9 de 12 de 2021, analisa-se a questão de saber se a invocação de uma das causas de resolução do contrato de arrendamento por parte do senhorio, que vem expressamente previstas nas alíneas A, alíneas A até E, do número 2 do artigo 1083 do Código Civil, são automáticas, uma vez provadas, ou carecem de ser conjugadas pela cláusula geral de inexigibilidade da manutenção do arrendamento previsto no corpo do número 2. Ora bem, todos sabemos o que é que acontece. O que nós temos é uma lista exemplificativa de causas de resolução do contrato por incumprimento de obrigações do locatário, e a questão que se tem colocado, que se tem discutido na doutrina, é que tem tido, do ponto de vista da doutrina, soluções ou propostas de soluções diferentes. Esta é tão simples quanto isto, saber se aquelas causas que concretamente vêm indicadas nas tais alíneas A a E do número 2 do artigo 1083 são automaticamente causas de resolução do contrato, uma vez provados os respectivos pressupostos, naturalmente, ou se eu tenho que, mesmo no caso de estarem em causa, peço desculpa da repetição, essas causas de incumprimento, eu tenho que ver se elas justificam ou não justificam a resolução do contrato à luz dos tais princípios da proporcionalidade e da exigibilidade, ou da da não exigibilidade de manutenção do contrato por parte da parte contrária. Ora bem, o acórdão, depois de expor todas essas posições, e eu penso que isto é uma dificuldade que pode levantar a aplicação deste preceito, o acórdão optou pela necessidade de conjugação e disse o seguinte: as situações previstas nas diversas alíneas do número 2 não podem ser desligadas da cláusula geral resolutiva do corpo deste número 2, que constitui um pressuposto fundamental do direito à resolução do contrato. Enfim, depois de analisar as diferentes posições doutrinárias sobre a interpretação deste requisito, espero ter-me explicado. Bom. Em seguida, note-se que o mesmo critério de inexigibilidade da manutenção do contrato vale para o juízo de incumprimento contratual por parte do senhorio, naturalmente.
em resolução da iniciativa do arrendatário. Portanto, se for o arrendatário que tomar a iniciativa de resolução do contrato, alegando incumprimento contratual por parte do senhorio. Aplica-se na mesma este sistema de avaliação da inexigibilidade de manutenção do contrato. Outro ponto. Em consonância com a liberdade de estipulação relativa à obrigação de fazer obras no locado, entendeu-se no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 8 de novembro de 2022 que, e agora leio, sobre o senhorio recai o dever de facultar ao inquilino o gozo do prédio arrendado para os fins a que se destina, cabendo-lhe executar todas as obras de conservação, ordinária ou extraordinária, requeridas pelas leis vigentes ou pelo fim do contrato, salvo estipulação em contrário, podendo o locatário exigir que o senhorio as execute nos termos dos artigos 1031, a linha B, 1074, número 1 e 1111, número 2 do Código Civil. Se o senhorio não executar as obras necessárias para manter o imóvel adequado à finalidade, incumpre uma obrigação contratual, continua o acórdão, e o arrendatário poderá resolver o contrato nos termos do artigo 1083, número 5 do Código Civil, ou obter ou pedir a responsabilização da contraparte, portanto, do locador, com fundamento em incumprimento se tiver sofrido danos. Outra questão. Quanto à obrigação do senhorio de proporcionar o gozo do imóvel, o dever de vigilância que lhe cabe, e eu estou a referir-me ao artigo 492 do Código Civil, que impõe este dever de vigilância do proprietário ou possuidor do edifício. Aliás, o que diz este artigo é que o proprietário ou possuidor do edifício ou outra obra que ruir no todo ou em parte por vício de construção ou defeito de conservação responde por danos causados. Portanto, quanto à obrigação do senhorio de proporcionar o gozo do imóvel e ao dever de vigilância que lhe cabe, bom, temos que ver do outro lado a obrigação do arrendatário de informar o senhorio sobre o estado do bem locado. Assim, por exemplo, decidiu-se no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 2 de março de 2021 que, e agora vou ler, com a celebração do contrato de arrendamento, o senhorio fica obrigado a assegurar o gozo do locado, impendendo sobre ele o dever de efetuar, eu já disse isto várias vezes, na vigência do contrato, as obras necessárias ao fim do arrendamento. Isto é que eu não disse várias vezes. Concomitantemente, impende sobre o locatário o dever de informar o locador da situação do locado, dever que não pode ser dissociado da obrigação de vigilância a tal do artigo 492. A responsabilidade do senhorio pelos prejuízos causados ao locatário, por não poder habitar o imóvel face à deterioração deste, impõe a demonstração pelo locatário de que avisou atempadamente o locador, por forma a evitar que o imóvel ficasse numa situação de degradação, que é necessariamente progressiva. Fim de citação. Outra questão. Se o senhorio não executar as obras necessárias para manter o imóvel adequado à finalidade a que contratualmente se destina, incumpre uma obrigação contratual e o arrendatário poderá resolver o contrato nos termos previstos no artigo 1083, número 5 do Código Civil. No Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 26 de novembro de 2019, decidiu-se que, e agora vou ler, sobre o senhorio recai o dever de facultar ao inquilino o gozo do prédio arrendado para os fins a que se destina, cabendo-lhe executar todas as obras de conservação, ordinárias ou extraordinárias, requeridas pelas leis vigentes ou pelo fim do contrato, salvo estipulação em contrário, podendo o locatário exigir que o senhorio as execute, como há pouco já disse, nos termos dos artigos 1031, a linha B, 1074, número 1 e 1111, número 2 do Código Civil, sendo a não realização possível fundamento de resolução e de responsabilidade civil. Repito, e de responsabilidade civil. Outro ponto. A propósito da resolução pretendida pelo arrendatário, com fundamento na falta de realização de obras que cabem ao senhorio, e agora este é um caso curioso, o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 26 de outubro de 1999, mas esta doutrina mantém-se atual, veio considerar que, e vou ler,
deixando o senhorio intencionalmente degradar o locado para depois invocar os altos custos da reparação e assim forçar o inquilino a sair, ou, eventualmente, originar a demolição do prédio, estar-se-ia perante um venire contra factum proprium, se o senhorio viesse então a invocar abuso de direito por parte do locatário, pelos grandes custos que envolveria a reparação. Isto faz pensar em regimes muito posteriores a este acordo. Outro ponto que eu penso que tem algum interesse, como se prossegue, tem que ver com a maneira de contagem do prazo de caducidade para a propositura de uma ação de resolução do contrato de arrendamento por falta de realização de obras pelo inquilino. Todos sabemos que o prazo de resolução é de 1 ano a contar do conhecimento. E todos sabemos que a lei distingue, quanto à forma de contar esse conhecimento, dá umas leis a esta parte, distingue se trata de um facto instantâneo ou de um facto continuado. Números 1 e 3 do artigo 1085 do Código Civil. Portanto, como é que se conta o prazo quando o fundamento é a falta de realização de obras por parte da parte contrária? Em segundo lugar, tendo havido transmissão do direito de propriedade, com base no qual foi celebrado o contrato de arrendamento, quando já se tinha iniciado este prazo, recomeça a contagem ou considera-se o período de tempo decorrido antes da transmissão. Eu estou a falar destas duas questões em conjunto, porque elas foram as duas tratadas no mesmo acórdão. Ora bem, o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 29 de janeiro de 2014, proferido a propósito ainda do artigo 65 do RAU, mas o regime é o mesmo neste ponto, considerou que o prazo de 1 ano para o senhorio propor a ação para a resolução do contrato, com fundamento na realização de obras suscetíveis de constituírem fundamento de resolução, e agora estou a citar, um facto instantâneo, temporalmente localizado, embora os efeitos possam perdurar no tempo. E considerou ainda que o tempo decorrido antes da transmissão, ou seja, a contar do conhecimento por parte do transmitente, contava, e vou ler, com a transmissão do direito de propriedade do arrendado, o direito à resolução mantém a consistência que gozava anteriormente. O adquirente sucede na posição de senhorio e o prazo cuja contagem se havia iniciado anteriormente prossegue, não se interrompendo e começando a contar, portanto, um novo prazo. Artigo 1057 do Código Civil. Outro ponto, que aliás tem várias subhipóteses, o Instituto de Abuso do Direito foi por diversas vezes invocado, relacionado com a pretensão de realização de obras pela contraparte, nomeadamente. Primeiro caso, ou primeiro exemplo. No Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça 16 de 12 de 2004, considerou-se abusiva a exigência de obras ao senhorio quando, durante anos, o inquilino não providenciou no sentido de evitar o agravamento das deficiências da coisa locada e do custo das obras pretendidas e, assim, acentuou a desproporção entre o custo das obras e a exigibilidade da renda paga. Segundo caso, num acórdão de 14 de 11 de 2006, considerou-se abusivo por parte do inquilino exigir do senhorio a realização de avultadas obras de conservação extraordinária, no caso, a recuperação integral de um edifício centenário, que exigia o dispêndio de milhares de euros, quando, pela ocupação do lesado, recebeu uma renda de, não chegava a 100 euros, mas quase, e tinha sido já reconhecido pela Câmara Municipal que o edifício se encontrava em estado de ruína. Terceira situação, o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 19 de janeiro de 2017, volto a dizer, eu mando a lista dos acórdãos citados, dá-nos a informação de que, e vou passar a ler,
constitui jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal de Justiça a respeito da proporcionalidade entre o valor das rendas pagas pelo arrendatário e o custo das obras a suportar pelo senhorio, que o valor ínfimo da renda se apresenta, em certos casos, como impedimento a que se possa exigir do senhorio a realização de obras cujo montante ascende a valores elevados. Fim de citação. Ora bem, analisadas neste acórdão as circunstâncias concretas do caso, a saber, o valor inicial e subsequente da renda, a duração do arrendamento, o estado de degradação progressiva do imóvel, o custo avultado das obras de reconstrução, o Supremo Tribunal de Justiça entendeu, e vou agora ler outra vez, que a exigência de realização de tais obras pelo arrendatário configura um exercício abusivo do direito, nos termos do artigo 334 do Código Civil, e que, continuo a ler, sendo abusiva a exigência de realização de obras, isto aqui é já um passo interessante, também a exigência de indemnização pelos alegados danos causados ao arrendatário pela caducidade do contrato de arrendamento, resultante do incumprimento do dever de realização de obras de conservação e manutenção do locado, constitui uma exigência ilegítima nos termos do mesmo artigo 334. Portanto, não só o direito à resolução, mas também o direito à indemnização. Quarto caso, no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 10 de setembro de 2020, o Supremo Tribunal de Justiça considerou que configura abuso de direito a invocação de cláusula contratual que nega o direito em indemnização por benfeitorias pela realização de obras no locado, quando o senhorio tenha incentivado o inquilino a fazê-las e acompanhado e supervisionado a sua realização. Fim de citação. Ora bem, outro ponto que eu penso que é interessante. O que é que se deve entender por obras urgentes? Sendo certo, como todos sabemos, que este conceito releva, por exemplo, para o exercício do direito do arrendatário a ser indemnizado por ter realizado benfeitorias no bem locado, artigo 1046, número 2 do Código Civil, a ser indemnizado nos termos do possuidor de má-fé, diz a lei, releva para a obrigação de as tolerar, ou seja, de tolerar as obras urgentes por parte do inquilino, equivalendo a uma limitação, aliás, absolutamente justificada, ao seu direito a não ser perturbado no gozo da coisa alocada. Além disso, releva para o reembolso ao locatário das reparações urgentes que fez em lugar do locador, números 1 e 2 do artigo 1036 do Código Civil. E releva ainda para o reconhecimento ao locatário do direito a realizar obras não autorizadas, nem pelo contrato, nem pelo senhorio, artigo 1074. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que o conceito de obras urgentes aparece em vários contextos e com várias implicações, e é importante, enfim, nós temos uma ideia do que é que se engloba no conceito de obras urgentes. Ora bem, no acórdão do Tribunal da Relação do Porto, de 8 de maio de 2017, considerou-se o seguinte. Em primeiro lugar, que no âmbito do NRAU, o arrendatário só pode proceder à realização de obras nas situações previstas no número 2 do artigo 1074 ou nas previstas no artigo 1036 do Código Civil. As obras urgentes, que não consentem qualquer dilação a que se faz referência no artigo 1036, número 2, são aquelas que, em geral, não permitem a utilização do locado, no todo ou em parte, se não forem executadas imediatamente, razão pela qual a existência, o caso era este, a existência de umidade numa das paredes de um dos cômodos do locado, cuja não utilização, aliás, não estava demonstrada, não integra a referida urgência. Também a referida existência de umidade não integra a urgência a que se refere o tal número 1 do artigo 1036, pois que a sua reparação, estando desgarrada de outra realidade factual, não se pode qualificar de urgente e, muito menos, não se compadece com a instauração de uma ação judicial.
Portanto, há aqui um conceito de obra urgente. Neste caso, entendeu-se, dadas as circunstâncias do caso, a configuração do locado, etc., e o problema que estava em causa, que não impedia a utilização e, portanto, não impedia a utilização se não fosse imediatamente corrigida, que é, no fundo, a noção de obra urgente, e ao não preencher esse requisito, entendeu-se que não havia obras urgentes. Outro ponto. Sobre a relevância ou irrelevância, da distinção entre obras de conservação ordinária ou extraordinária e obras de beneficiação, relevantes no âmbito do RAU, artigo 11 e seguintes do RAU. E sobre a realização de obras de adequação ao fim a que o bem locado se destina, observou-se, portanto, sobre uma coisa e outra, observou-se no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 2 de novembro de 2010 o seguinte. E estou agora a ler bocadinhos do acórdão. Atualmente, vale o disposto no artigo 1074 do Código Civil. A imposição legal, continua o acórdão, constante à linha B do artigo 1031 do Código Civil, deve ser vista em termos amplos, não se limitando a mandar o senhorio entregar o imóvel ao inquilino, mas obrigando-o a outras prestações positivas em termos de que o uso normal do locado não fique impedido ou diminuído, nem o locatário veja frustradas as expectativas que criou a quanto do outro lado do contrato. Isto tem que ver, recordo há bocadinho, com o que eu disse sobre a caracterização do direito do inquilino e dos deveres correspondentes por parte do locador não serem uns deveres de mera abstenção, no que diz respeito ao não perturbar o gozo do locado, mas implicarem determinadas atuações positivas, como se reconhece neste acórdão. E o que estava em causa era proceder a obras de conservação ordinária, enfim, que depois são explicadas o que são. Eu não vou estar a ler todo este sumário que eu aqui tinha, não vale a pena, só queria chamar a atenção para isto, para esta dupla natureza, digamos assim, do dever do locador, quanto a proporcionar ao locatário o gozo da coisa, do ponto de vista negativo, não perturbar, mas também do ponto de vista positivo, praticar determinados atos, nomeadamente manter o locado nas devidas condições. Bom, isto hoje tem regimes que podem ser acordados pelas partes. Estou agora apenas aqui a falar em geral. Outra questão, como se distinguem e que relevância têm, se é que têm, as obras de conservação ordinária e extraordinária e as obras de beneficiação? Então, atualmente é basicamente o seguinte. Por princípio, ou o princípio, é o da liberdade contratual, ou seja, o regime que tiver sido acordado entre as partes, artigo 1074 e 1111 do Código Civil, conforme os objetivos do arrendamento. Segundo a diferença está no regime supletivo, não propriamente no princípio, mas sim no regime supletivo. Segundo o artigo 1074, portanto, regime geral do arrendamento urbano, cabe ao senhorio a realização de obras de conservação ordinária ou extraordinária, portanto, hoje não tem importância fazer a distinção, são obras de conservação ordinária ou extraordinária, desde que sejam obras de conservação. O princípio é que cabe ao senhorio a realização destas obras e das que são necessárias para o fim do contrato. O arrendatário não pode fazer obras, é este também o princípio, sem autorização do senhorio ou do contrato. Segundo o artigo 1111, portanto, o arrendamento urbano para outros fins que não a habitação, cabe ao senhorio a realização de obras de conservação também, conservando-se o inquilino, ou considerando-se, que disparate, o inquilino autorizado a realizar as obras necessárias ao fim do contrato. Compreende-se porquê, tendo em conta as necessidades eventuais de adaptação do locado, compreende-se porque é que há aqui um regime supletivo diferente quanto às obras relacionadas à adaptação do locado ao fim para que foi celebrado o contrato de arrendamento. Ora bem, quanto às obras de beneficiação, entendeu-se no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, numa jurisprudência que se mantém atualizada, que eu há pouco citei já, e que vou mandar a indicação, entendeu-se o seguinte, e aqui é que eu acho que é um caso curioso. A transformação num campo de futebol de terra batida num campo relevado configura apenas uma obra de beneficiação, aliás, imposta pelas instâncias desportivas ou, quando muito,
não sendo considerada apenas uma obra de beneficiação, pode considerar-se uma deterioração lícita. Note-se, digo eu, agora que se tratava da colocação de um relevado sintético, amovível em qualquer altura e com facilidade. Outro ponto, quanto às benfeitorias. Cito agora o acórdão de 30 de novembro de 2021, de que já falei, que esclarece quais os requisitos que têm de estar presentes para que uma benfeitoria se possa considerar útil e, portanto, para aplicar o regime de indemnização relativo ao que existe para o possuidor de má-fé, findo o contrato. Artigo 1046. Disse neste acórdão. O que releva particularmente no que tange ao aumento de valor, isto é importante, acho eu, para efeitos de qualificação de benfeitorias como benfeitorias úteis, é um critério objetivo no sentido de se tratar de despesas que se destinam a conservar ou melhorar a coisa alocada. Benfeitorias, ou seja, tem que ser benfeitorias úteis para a coisa em si mesma considerada. É neste sentido que se fala em uma avaliação objetiva deste requisito. Ou seja, importa é o valor objetivo ou venal da coisa, o valor real, isto não acorda? E independentemente do específico fim a que possa estar temporariamente afetada. O que importa é que tais benfeitorias tenham aumentado a funcionalidade e o nível de conforto do imóvel, mesmo que nele deixe de ser exercida a atividade que em qualquer altura esteja a ser exercida em face à repetição. Portanto, aqui o que é importante, pensou, é esta forma, o critério que é aqui definido para se entender que uma benfeitoria é uma benfeitoria útil. Lembro ainda o acórdão de 12 de fevereiro de 2013, no qual se diz, entre várias outras coisas, vou só ler um bocadinho do sumário, são qualificadas como benfeitorias necessárias as obras que têm por fim evitar a perda, destruição ou deterioração do arrendado, que sejam indispensáveis à respectiva conservação, como todos sabemos. Ora bem, não havia no processo elementos que permitissem concluir pela urgência da realização de obras, nem sequer havia notícias de qualquer outro procedimento judicial destinado a exigir aos senhorios a realização de obras. Muito bem, e uma vez que o contrato celebrado entre as partes excluía, isto é importante, a indemnização por benfeitorias úteis, é de aplicar às obras levadas a cabo pelo réu o regime previsto para o possuidor de má-fé no artigo 1407 do Código Civil, com o inerente direito a levantar as benfeitorias úteis que este haja realizado. E agora, relativamente ao ónus da prova, isto é uma constante. Cumpre a quem invoca o direito a ser indemnizado por benfeitorias o ónus de alegar e provar factos que permitam considerar preenchidos os requisitos de umas e outras benfeitorias. Tratando-se de benfeitorias necessárias, como estava em discussão no acórdão, exige-se alegação e prova que tratava de obras indispensáveis à conservação da coisa, com vista a evitar a sua perda, destruição ou deterioração. É que faltam só uns 2 ou 3 pontos. Primeiro, suspensão e cessação do contrato com fundamento na necessidade de obras de remodelação profunda ou de demolição. Estou a referir-me agora, ou estou a pensar, no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 29 de outubro de 2015, em cujo sumário se disse o seguinte: obrigando as obras de remodelação ou de restauro profundos que, no âmbito do NERRAL, constituem obrigação do senhorio à desocupação do locado, o arrendatário, quando notificado para notificado o locador, quando notificado para as realizar, não está bem escrito aqui, tem 2 possibilidades: a denúncia do contrato de arrendamento com a indemnização do inquilino ou a suspensão do contrato com realojamento daquele no local transitório enquanto durarem as obras, nos termos das disposições que agora não vou estar a ler. Ora bem, não tendo o senhorio optado por nenhuma das referidas hipóteses e não tendo havido perda total do locado, não pode operar a caducidade do arrendamento, entendeu-se neste acórdão.
tendo as benfeitorias levadas a cabo pela inquilina no arrendado sido destruídas em parte por efeitos da intervenção dos bombeiros no combate a um incêndio que deflagrou nos andares superiores do prédio e em parte também por imposição camarária de realização de obras no prédio sinistrado, mostra-se ilibida a presunção de culpa a que se refere o artigo 799 do Código Civil, que recairia sobre o senhorio, não existindo em consequência por parte deste senhorio, atenta à inexistência de incumprimento contratual, qualquer obrigação de indemnizar a inquilina a esse título, portanto, de caducidade, digamos assim, do arrendamento. Finalmente, e tenho aqui ainda 2 pontos que são: em primeiro lugar, o direito do arrendatário a ser reembolsado, 1036, indemnizado como possuidor de boa-fé, 1074, relativo a quando obras lícitas, ser indemnizado no final do contrato, ser reembolsado, a ser indemnizado nos termos do possuidor de boa-fé, em terceiro lugar, a ser indemnizado nos termos do possuidor de má-fé, artigo 1046, ou seja, quando ele realizou benfeitorias, salvo tratando-se de benfeitorias urgentes. Ora bem, portanto, é preciso ter em conta que o direito, o cálculo, aqui no fundo o que está em causa é o cálculo do montante que o arrendatário vai ter que receber, que nos casos é o reembolso daquilo que pagou e, portanto, é igual ao que pagou. Noutros casos, aplica-se o regime do possuidor de boa-fé, noutros casos de má-fé, e nós conseguimos perceber, tendo em conta quais são as obras que estão em causa, porque é que se opta por um regime ou por outro. O que é que se trata? Como se trataria o possuidor de boa-fé ou de má-fé. Outro ponto que eu ainda queria tratar, o que é que se deve entender por deteriorações lícitas, tratadas no artigo 1073 do Código Civil. De deteriorações lícitas que importam nos casos, não importam no outro, a obrigação de reparação, fim do contrato. Ora bem, estou a referir-me agora, estou a pensar no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 21 de 11 de 2019, que eu, aliás, já citei, segundo o qual diz o seguinte: ocorrendo na vigência de um contrato de locação deteriorações inerentes a uma utilização prudente da coisa locada, o locatário não tem de promover a sua reparação, cabendo ao locador suportar as consequências desse desgaste. Repito, desgaste resultante de uma utilização prudente do bem locado. Ocorrendo perdas ou deteriorações que não possam ser consideradas como resultado de uma utilização prudente, responde por elas o locatário, salvo se resultarem de causa que lhe não seja imputável, nem a terceiro a quem tenha permitido a utilização da coisa. Esta responsabilidade do locatário pressupõe a sua culpa, que em todo caso se presume, estamos no âmbito da responsabilidade contratual. Cabe por isso ao locatário o ónus da prova dos factos impeditivos da sua culpa. Recorde-se que, sendo lícitas as pequenas deteriorações realizadas pelo arrendatário, tem de qualquer forma, antes da entrega do prédio, fim do contrato, de as reparar, enfim, não sendo as tais inerentes ao uso prudente do imóvel. Porque nessas já não tem que as reparar, como eu disse e repito, no fundo elas correm por conta do locador, digamos assim. Finalmente, pode o arrendatário substituir-se ao senhorio na realização de obras que a este incumbe? A resposta rápida é sim, pode, tratando-se de obras urgentes, tendo então, nesse caso, o direito a ser compensado nos termos aplicáveis às benfeitorias realizado pelo possuidor de má-fé, artigo 1273. No fundo, depende da natureza necessária ou útil da benfeitoria que esteja em causa. Ou em caso de intimação para a realização de obras, nos termos previstos no regulamento, no regime geral da realização de obras em prédios arrendados, tendo igualmente esta compensação. Eu não desenvolvi muito, porque penso que vai ser desenvolvido na próxima ação relativa ao regime das obras. Ora bem, em conclusão, eu só quero deixar uma conclusão, que é o seguinte. Os tribunais são confrontados, e o Supremo Tribunal de Justiça, no que diz respeito, com a necessidade de executar devidamente a perspectiva atual de, por princípio, deixar à liberdade contratual das partes a regulação dos poderes de realização de obras nos prédios arrendados, sempre tendo em vista a correta e justa harmonização dos poderes e deveres das partes e a devida consideração do interesse público, que justifica algumas limitações
a essa liberdade contratual na vertente de regular com autonomia os efeitos dos contratos que celebram. Eu destacaria em especial uma dificuldade, a que eu já me referi, a interpretação e aplicação do sistema meramente exemplificativo, mas com uma cláusula geral que se reconduz ao respeito pela proporcionalidade e pela boa-fé na contratação. Estou, evidentemente, a referir-me às ações de resolução fundadas em incumprimento de um contrato. Saber que quando se trata de incumprimento atribuível ao locatário, como é que se harmoniza então as tais causas tipificadas ou expressamente referidas com esta diretiva geral ou exigência geral de que seja inexigível a manutenção do contrato à contraparte. Ora bem, muito obrigada, acho que escutei tudo o que sei sobre o assunto. Senhora Conselheira, saberá com certeza muito mais, mas está cansada, naturalmente, foi muito tempo aqui a falar. Muito obrigada por esta brilhante, esta Ai, fantástica, muito obrigada eu. foi fantástica, sem dúvida. Creio que temos aqui duas questões que, entretanto, entraram aqui no chat. Um colega que diz o seguinte: numa situação em que o arrendatário realizou benfeitorias, construção de anexos, sem consentimento do senhorio, entretanto falecido, as quais impedem atualmente os herdeiros de obter a licença de utilização do imóvel, à luz da legislação atualmente em vigor, entende a senhora conselheira que se encontram reunidos os pressupostos necessários para a resolução do contrato de arrendamento? Portanto, esta é a questão do colega, aproveitando ele para indicar também que a senhora conselheira fez uma brilhante exposição. Muito obrigada. Portanto, o problema aqui resulta de ter falecido o locador, certo? Faleceu o locador do senhorio ter falecido, entretanto, pronto. E de os herdeiros precisarem de obter uma licença De para utilização. exploração. Portanto, o problema é saber se pode propor uma ação de resolução do contrato por incumprimento por parte do locatário, certo? É Sim. isso? O falecimento do senhorio é para serem os herdeiros, claro, para terem legitimidade para o efeito. Ora bem, trata-se de uma causa que eu acho que não é atribuível à culpa dos sucessores não, à culpa digamos, do arrendatário, não é? Porque para haver uma resolução por incumprimento contratual, é preciso que se demonstre o incumprimento contratual. Para se demonstrar o incumprimento contratual, é preciso que a não realização objetiva, enfim, da prestação a que estava devida, fosse no uso do imóvel, ou seja, outro qualquer, que se fosse culposo, segundo as regras gerais. Ora bem, embora se presuma a culpa, mas aqui neste caso, a razão pela qual o locatário não pode cumprir a obrigação que decorre do contrato é-lhe estranha, digamos assim, é uma razão que ele não controla, não é? Portanto, é um facto terceiro, mas é um facto terceiro particularmente qualificado, porque é uma exigência proveniente de uma entidade pública. Bem, eu tenderia a achar que estava excluída a culpa e que não se conseguia provar é melhor, que se excluía a culpa e, portanto, o incumprimento culposo por parte do locatário. Tenderia eu a achar. Não sei se penso mal. Muito bem, é a opinião da senhora conselheira. Um outro colega coloca a seguinte questão: a colocação de pregos para segurar quadros na parede de um local habitacional é uma deterioração que deve ser parada no final do contrato? Responde ao uso normal de um local. Ora bem, eu tenderia a achar que isso. O problema está em saber se há uma deterioração resultante da prudente utilização do local arrendado, caso em que não há que reparar, ou uma deterioração feita para maior comodidade, digamos assim,
enfim, do locatário. Caso em que, no termo do contrato, ele teria que indemnizar. Eu, por acaso, tendo a ir pelo primeiro caso, ou seja, no sentido de não ter que indemnizar. É a colocação de prédios para prender quadros são normalmente, eu não estou a falar de coisas anormais, mas são normalmente deteriorações mínimas. Claro que fazem um furo na parede, mas por princípio não passa disso. Eu tenderia a achar que é resultante de um presente, sei lá, uma casa de habitação, ou seja, ou mesmo que não seja de habitação, que o local não seja de habitação, ter quadros é uma prática corrente. Eu acho que a ideia de que nos casos em que as deteriorações são feitas para a comodidade do locatário, de tal forma que se justifica a obrigação de indemnizar quando o contrato cessa, há aqui uma ideia de serem menos correntes ou de serem menos significativas e, portanto, eu tenderia a achar que não, que não, que no fundo corresponde à utilização prudente. Agora, claro, se ele se puser escavar a parede de uma maneira completamente anormal, não, mas não é seguramente o caso. São os amigos do senhorio, quase que não, nem fazem buraco, acho que não. Uma questão colocada pelo colega Sérgio Martins, Dr. Sérgio Martins: a produção antecipada de prova, tais como fotos e testemunhos, pode ser base para a realização de obras necessárias à luz da jurisprudência? Ora bem, eu não procurei jurisprudência, nem conheço jurisprudência sobre o assunto, mas eu tenderia. A produção antecipada de prova, eu acho que sim. Por que não? Eu acho que sim. Porque se houver o risco, bom, para ser admissível a produção antecipada de prova, é uma espécie não é uma presença cautelar, mas é uma espécie no âmbito da prova, não é? De recolha da prova, porque se esperar pelo tempo normal, seria inutilizada a prova. Acho que sim, se provar que é de facto urgente, ou seja, os requisitos necessários da fotografias e testemunhas, sim, eu acho que sim. Seria viável, Mas isso é a minha opinião, não conheço experiência. claro que sim. Temos aqui uma outra questão que refere o seguinte: quando as paredes de um locado ficam marcadas com sinais de móveis, aí estiveram encostados, a cor da parede fica diferente, por ter estado tapada, naturalmente, ou ficam marcas por cima das janelas por terem sido colocadas cortinas removidas no final do contrato, deve considerar-se uma deterioração que deve ser corrigida pelo inquilino, obrigando-o a pintar as paredes? Uma questão frequente. Não, é uma questão frequente, mas o que acontece é que não é fácil vamos lá ver, não é fácil utilizar, nem que seja com toda a prudência, um local sem que as paredes fiquem marcadas claro que ficam, com as costas dos sofás, com os pregos. Eu penso que aí a resposta é que é como a colocação dos quadros. Ou seja, que corre por conta do locador o desgaste que é a tal, que corresponde a uma prudente utilização, no sentido comum, não anómala, não há nada especial. Toda a gente tem coisas que encosta à parede, quer dizer, não creio que seja fácil de ver de outra maneira. É como se não fosse possível evitar, não é? Acho que não. Pois, Claro. eu faria como os amigos do senhorio, é a mesma coisa. Não obrigava a reparar. Embora, se fosse eu pintava, sim. Há cautela, não é? Há cautela. Não, porque acho que devia restituir de outra maneira, mas não penso que seja obrigatório. Sim, sim.
Eu ia dizer, a doutora Juliana Carvalho levantou a mão, mas eu não consigo perceber o que é que pretende a doutora Juliana Carvalho. Se quiser colocar no chat a questão ou alguma observação, mas de facto não estou a conseguir visualizar daqui. E se entretanto algum colega quiser colocar mais alguma questão, estamos mesmo a terminar esta sessão. Querem, por favor, colocar. A doutora Juliana Carvalho refere que já está respondido, portanto, a questão que entrar colocado. Não, então eu ia dizer que primeiro que tentava responder, se não conseguisse falar. Já está resolvido. Pronto, não temos então mais questões. A senhora conselheira, como disse, irá enviar então a listagem dos acórdãos que referiu aqui ao longo desta sessão. Mais uma vez agradecer-lhe esta brilhante exposição, que já era aliás expectável, é uma delícia sempre. Muito obrigada. Os nossos agradecimentos. Eu é que agradeço. São. Dizer aos colegas que amanhã teremos mais uma sessão, que será com a doutora Márcia Passos, e que irá falar sobre a resolução extrajudicial do contrato de arrendamento e diligências subsequentes, despejo e cobrança de valores em dívida. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos ver se eu consigo sair daqui. Eu vou fechar. Obrigada. 1, 2, 3.